A manipulação de informações com omissões ou ênfases propositais, com o objetivo de produzir direcionamento na opinião pública, não é novidade. Mas o uso de dados falsos e fraudulentos, base dessas chamadas fake news, que são compartilhadas e propagadas em velocidade ímpar em tempos de redes sociais, apareceu com força nos últimos 3 anos e tem influenciado não só opiniões, como também os rumos políticos de vários países, inclusive aqui. Aos nossos convidados, Ivan, Wagner, quem são, nesse momento, os operadores dessas armas de distorção de informação? Acho que vale a pena a gente primeiro ter uma distinção de quais seriam as publicações incorretas ou imprecisas dentro de veículos que têm uma tradição de acertos e de erros. Sim. Então a gente pode colocar veículos da mídia tradicional, veículos da mídia da alternativa, que procuram muitas vezes publicar uma informação que pode ser verificável, mas como é passível do trabalho do jornalista, como é passível de todos os seres humanos, de vez em quando erram. De um fenômeno um pouco diferente, que são veículos de comunicação, sites, plataformas em redes sociais, que são criadas para disseminar predominantemente um conteúdo de desinformação. Você pode chamar isso de uma informação hiperpartidarizada, hiperpolarizada, desinformativa. Então a gente pode fazer essa primeira distinção. E acho que o problema mais sério que a gente precisa entender, que é esse fenômeno mais recente, que são essas plataformas criadas para mais confundir do que informar. Sim. Então esse que é o fenômeno que a gente recentemente tem chamado com esse termo de fake news, desde 2016 para cá. Nós temos, de modo geral, pessoas que têm o interesse em conseguir dinheiro com isso, é um processo de financiamento. Cada vez que você clica em um desses sites, você dá audiência para eles recebem dinheiro com mecanismos de publicidade, e tem interesses que também são interesses políticos, de tentar confundir as pessoas, fazer com que elas tomem uma decisão baseada em informação incorreta. E a gente pode colocar um terceiro problema ainda mais grave, que é um cenário em que as pessoas não confiam mais nas instituições e não sabem mais o que é verdade e o que é falso. Então, essa sensação de eu não sei mais para onde correr, eu não sei mais em quem confiar, eu não sei mais quais são os veículos corretos, eu não sei mais pesar ou ponderar uma informação que eu recebo para avaliar se ela procede ou não. Isso cria uma certa crise, uma certa desconfiança generalizada em relação às fontes de informação que são compartilhadas. Há um interesse político também nesse tipo de estratégia, que é criar um cenário em que ninguém mais confia em nada e qualquer tipo de acusação, de denúncia, pode ser simplesmente descartado, como muitas vezes como mais uma fake news, pura e simplesmente. Agora, Wagner, você é professor de História. Pegando o gancho do que aconteceu ontem, até que ponto a gente pode falar que essa guerra de versões... até que ponto a gente pode chamar isso de guerra de versões, ou falar que é uma fake news, você dizer que um golpe veio para proteger uma democracia? O que é a fake news aí? O que é guerra de versão? O que é história? Bom, tanto o Miro quanto o Ivan foram muito lúcidos nas falhas que eles tiveram. Pegando um fato em especial, em 84, acredito que o Ivan saiba, em 84, no auge dos movimentos de direta já, em especial a Marcha dos 300 mil, na cobertura do ato onde 300 mil pessoas motivadas por uma série de coletivos, de instituições sólidas, movimentos estudantil, movimento operário, saíram de suas casas motivadas a irem à cidade, tomar as ruas em oposição à ditadura militar e em defesa das diretas livres já. A cobertura do Jornal Nacional, na ocasião, coloca na chamada que as pessoas estavam comemorando o aniversário de São Paulo. Sim. De 430 anos. Anos depois, 3 décadas depois, a Globo fez uma meia-culpa revendo este ato. Bom, aqui, pensando mais um ponto de vista histórico, no Estatuto da História propriamente dito, nós estamos lidando não com questões que são verdades, mas existem fatos históricos. A tomada de poder pelos militares, consequente à interrupção do Estado Democrático de Direito e das instituições que tornam sólida uma democracia, é um fato. Isso independe do ponto de vista. Então aqui não é uma guerra de versão, é um fato. O ponto de vista se dá como este fato vai ser narrado, quais são os atores e quais são as fontes mobilizadas pelos atores para narrar esse fato. Ontem, este vídeo que tomou
aí muita força, ele trabalha com uma ideia de que aquilo houve uma necessidade da sociedade civil. Isso não é um fato. Aqui nós não estamos lidando com fato. O que motivou os militares a tomarem o poder em 84 não é a narrativa deste vídeo e não é a narrativa destes sujeitos. Não precisa de muito esforço, porque hoje nós temos as fontes que nos deixam muito sólidos e seguros em compreender esse fato histórico. É uma disputa pelo monopólio da verdade, é uma disputa pela constituição do imaginário da história. E a história oficial vem ganhando cada vez mais espaços, e historicamente é marcada por isso, de negligenciar os fatos concretos, os atores concretos, e como consequência há um distanciamento da sociedade civil. As pessoas passam a acreditar que, de fato, aquele cenário ele é como foi narrado, sobretudo em livros didáticos, por essas narrativas oficiais. Daí a necessidade de trabalhos como o Ivan, como o Miro e de outros, de sinalizar a sociedade civil da importância da observação das fontes e compreensão dos fatos. Aqui nós estamos diante de uma disputa de imaginários de verdade. Sim, e volto então a conversar com o Miro, a gente já retomou a conexão, e eu queria a sua opinião sobre esse debate que a gente está tendo aqui, sobre essa disputa pela verdade que prejudica bastante a democracia. Tem um livro que saiu recentemente, Thalita, nos Estados Unidos, mostrando que o Trump é um mentiroso quanto mais, né? Um mentiroso, tem levantamentos, né, das mentiras que ele vem dizendo. Ele vai falando mentira, setores da imprensa denunciam, outros setores estão vinculados ao Trump, principalmente a Fox, né, o Murdoch, e ele vai falando mentiras. Então estava se dizendo que o Trump era um dos maiores mentirosos. Ah, que pena, não está rolando mesmo a conexão, que pena. Realmente essa questão da credibilidade da imprensa, porque você mexer, essa disputa, ela tira a credibilidade da imprensa, que é o que a gente vê o presidente fazendo hoje em dia. Então, as informações aparecem, de certa forma, e daí, de repente, ele volta para falar, olha, não é bem assim, a imprensa está publicando coisa errada. Então, é muito mais uma disputa pela verdade do que, de fato, uma fake news que está sendo espalhado. Vamos diferenciar esses dois conceitos, Ivan? A gente tem, de um lado, o fenômeno de criação de balões de ensaio. Então, quando o governo quer testar uma hipótese, quer ver se alguma coisa vai colar, isso não é invenção do governo Bolsonaro, isso não era só prática dos governos brasileiros, isso é bastante utilizado, muitas vezes, de você vazar para a imprensa uma informação sigilosa que está sendo avaliada, um novo nome para um ministro de não sei o quê, ou uma política que está sendo avaliada. Você vaza para avaliar qual vai ser a repercussão sobre esse vazamento. Então, vamos falar que o ministro X vai cair, já temos pensando num nome aí de substituto. Alguém na imprensa dá, eles percebem que é uma retaliação muito grande, uma resposta muito hostil desse tipo de comunicação. Hoje em dia, com as redes sociais, você faz a mesuração disso em tempo real, sem muitos gastos. Sim. E aí você percebe que talvez essa não seja a melhor abordagem. Então, aí você vai falar, não, isso é mentira, a imprensa está enganada, mais uma notícia falsa que foi publicada, etc. E aí você toma uma outra decisão. Então, essa estratégia de balão de ensaio, de você tentar simular, verificar se uma abordagem cola. Ou, às vezes, vazar uma informação para inviabilizá-la. Você já sabe que vai ter uma reação muito grande a ela e você joga esse tipo de cenário para depois falar, não pude fazer isso porque agora já houve uma retaliação muito grande, uma reação muito grande dos nossos usuários. Temos que pensar também em que momento que às vezes essas informações são disseminadas. O governo federal teve uma semana muito difícil, ele teve problemas na articulação no Congresso, ministros enfrentaram uma resistência muito grande, então foi uma semana em que ele estava sendo criticado pela viagem que foi apresentada para Israel, tanto dos seus apoiadores que queriam mais, quanto dos detratores, os críticos que acharam que o Brasil estava fazendo um alinhamento muito grande com o governo israelense. Então havia um cenário de hostilidade e a comunicação estava apresentada. Então essa é uma estratégia de spin. Você muda a notícia, você muda o foco, você tenta mudar o tema debatido. Exatamente. Então você joga uma outra discussão de agora é o golpe, se foi ou não, se foi ditadura ou não, se é positivo ou não foi ruim, o exército
exército fez seu papel ou não, se a democracia foi salva ou se ela foi enterrada com esse tipo de processo. E agora todo mundo, nós inclusive, Sim. temos que discutir isso, e é importante que se discuta, porque a gente não pode deixar esse tipo de informação passar sem resposta. Mas é uma estratégia política também. Nem sempre a gente consegue ter muita clareza se esse é um mecanismo pensado, se essa é uma medida, às vezes, de você responder também aos interesses ideológicos da ala do governo que está preocupada com a pauta moral, com a pauta histórica, com a pauta das temáticas identitárias, e é um jeito de você, de vez em quando, dar alguma coisa para esses apoiadores se mobilizarem e se ativarem, para eles continuarem sempre nessa mobilização que foi muito eficiente durante a campanha. É um governo que, na prática, continua ainda nessa estratégia de mobilização contínua das suas bases e tem usado isso, inclusive, para entrar e comprar os seus confrontos aí com as instituições estabelecidas, como o Congresso. Tá. Se a gente dizer que as fake news tomaram mais força nesses últimos anos, impactando politicamente, inclusive, a gente pode falar em impactos imediatos? Por exemplo, a gente pode botar na conta da fake news a eleição de Jair Bolsonaro? A gente pode falar em impactos, por exemplo, quando existe uma disputa de narrativas nos livros escolares? Isso a curto, médio e longo prazo? A gente já pode apontar quais serão esses impactos? Eu acho difícil de quantificar, ainda mais no caso brasileiro, que é um caso muito recente, faz poucos meses que nós tivemos eleição. Nós não temos, acho que, muitas pesquisas palpáveis para apontarmos isso. Eu conheço algumas pesquisas nos Estados Unidos, que já foi eleição há mais tempo, 2016. Sim. Tem uma pesquisa muito interessante de dois pesquisadores chamados Alcott e Ginsko, que eles tentaram checar essa alternativa. Será que o conteúdo falso, viralizado, fez as pessoas mudarem de opinião? Será que foi numa quantidade grande o suficiente? Lembrando que a eleição dos Estados Unidos foi muito apertada. Na prática, o Trump perdeu o voto popular, ele só ganhou porque em alguns estados-chave ele conseguiu uma vantagem apertadíssima. Mesmo no cenário americano, que foi muito apertado, esses dois pesquisadores chegaram à conclusão de que matematicamente não era possível colocar as fake news e todo esse cenário como determinante para a eleição. Foram outros processos na eleição americana. Era a questão ambiental, era a questão da discriminação, do preconceito que parte da população tem contra a candidata de oposição. Então existiam outros fatores, talvez, para explicar melhor esse fenômeno. No caso brasileiro, em que a vitória foi mais elástica, né, que não foi uma vitória tão apertada, eu acho ainda mais difícil a gente falar que foi um único fenômeno, ainda mais numa eleição que foi cheia de reviravoltas, desde antes da campanha eleitoral começar oficialmente, de falar que foi só uma bala de prata, de que só esse fenômeno foi o suficiente. A gente tem que considerar que tudo isso é um processo complexo e cada um deve ter tido uma pequena contribuição, Sim. mas que talvez com um ou dois sendo alterados não seria o suficiente para mudar o resultado final. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.